Boa noite a todos. Eu vou falar sentado, tenho que estar aqui a carregar nas teclas. Portanto, eu que há uns tempos, aí há 6 meses, na empresa onde estava, que era da Endrive, tínhamos um problema em mãos, que é, nós temos uma infraestrutura de microserviços feitos em Rails, a maior parte, temos alguns em Go, e os nossos principais serviços estão ligados a base de dados Postgres. O que é que nós precisávamos garantir? Que tínhamos o serviço em pé 24 horas e muitas vezes, porque a gente temos as máquinas em infraestrutura de Linux, e o que acontecia é que o data center, por alguma razão, ia abaixo. Então, como a gente só tinha as coisas num data center, de vez em quando ficávamos sem o serviço, e os utilizadores do telemóvel, como vocês devem conhecer o Mail Drive, quando se ligava uma aplicação, tinha um erro porque estava em baixo do serviço. Então o que é que a gente precisava? A gente precisava, a gente já escalávamos os microserviços, isso tranquilo, sem problema. O problema era as bases de dados, Postgres. Então, como a minha tarefa era tentar replicar dois dos nossos serviços, porque um deles nós só fazíamos leituras em cima dele, e aí podíamos usar o normal do Postgres, que é Master to Slave, e isso aí funciona sem problemas. Por exemplo, era o microserviço A. Mas no B e no C tínhamos muitas escritas na base de dados, e o Postgres, o Master to Master, existe, mas através de software terceiros. E eu testei vários, testei aqueles dois que estão ali, e testei mais alguns, que estão nesta tabela aqui, não dá para ver muito bem, mas ali o Sloane. Testei vários e todos eles tinham problemas, ou incoerência na base de dados, ou os dados ainda não tinham chegado quando eu já estava a fazer uma escrita, e uma leitura, e não conseguia ler para a base de dados, etc. Então, isto ainda é trabalho em progresso, pelos vistos, pela parte de Postgres. Eles não permitem isto, se calhar nunca vão permitir. Aplicação Master to Master. Então, nós lá gostávamos muito de Postgres, eu e o Peixoto, na altura, e tivemos que olhar para alternativas. Alternativas que, no entanto, nós não éramos muito. Não gostávamos muito dessas alternativas. MongoDB, RouteDB, etc. E era complicado então decidir qual. No entanto, eu descobri, na altura estava a fazer isto, descobri uma página que acho que não está aí o link, mas depois posso passar, onde este senhor fazia uma comparação entre todas as bases de dados que existiam e quais eram os pontos fortes e quais eram os pontos fracos. E no meio delas todas, olhámos para o V5DB, era feito em C++, portanto devia ser rápido, e suportava multi-data center, como vêem lá em baixo. Então eu comecei a explorar esta ferramenta e, passados 6 meses, apareceu isto, né? Mas eu já era para ter dado esta toca há algum tempo. É assim, morreu e não morreu porque aquilo continua em open source e há quem desenvolva open source, como o Ruby e outras coisas, né? Mas a empresa que financiava o desenvolvimento do V5DB realmente fechou as portas ao financiamento. Eu agora vou falar um bocado das atribulações que eu tive neste processo todo. Vou começar pela sintaxe. No V5DB temos que aprender o RIC, que é hello, como quero.
Os documentos deles têm 4 linguagens, estão ali, que é o JavaScript, o Python, o Ruby e o Java. Eu trabalhei sobretudo no Ruby, mas tive também que aprender o JavaScript, porque eles têm uma consola, que há de aparecer em alguns nos meus slides, onde a pessoa tem que usar mesmo JavaScript para testar. Mas eu ia para a consola do Ruby e era lá que estava. Atualmente os repositórios que existem de SimTB têm aqueles users todos, aquelas estrelinhas todas no GitHub, e eu descobri que havia uma ferramenta que basicamente fazia o que o Active Record faz para o Postgres, que é o no-brainer. E tinha algumas estrelas e parecia-me, pela documentação, pareceu-me algo que podia ser interessante para me ajudar a desenvolver, a migrar os 2 serviços que nós tínhamos para o ReSimTB. Então, eu comecei por, claro, substituir as queries. A maior parte das queries que eu tinha lá eram muito simples nos 2 serviços, ou seja, não tinha assim nada de queries muito exaustivas, e à partida tudo pareceu muito simples. E depois, claro, começaram a ouvir outras coisas menos simples, que era passar código que tinha lá, que não era bem o Active Record, era tipo o SQL2. E este é um exemplo assim de umas coisas estranhas que apareceram lá, que eu consegui fazer com o ReSimTB. No entanto, houve outras coisas, por exemplo, um simples join, que não foi tão fácil de converter para ReSimTB. Porquê? Primeiro, na documentação eles têm, acho que são 3 ou 4 maneiras de fazer isto. Neste caso eu tinha uma agregação, o join, por 2 chaves. Na documentação dizia que funcionava com match, funcionava com qual era o outro, mas tudo funcionava. E depois eu fui a testar e as coisas não funcionavam. Então o único que funcionou foi aquele ali de cima, como podem ver, em que eu faço o join da tabela com um getAll à outra pelas 2 chaves, e depois tenho que fazer um coerce do array, porque os dados que vêm num formato do ReSync e têm que, para ser convergidos com a outra tabela, têm que ser passados para um array, porque senão aquilo não funciona. Ou seja, uma coisa que era tão simples no SQL não é tão simples assim no ReSync. E além disso, esta query é muito lenta porque eles não usam os índices, aquele index está ali, mas aquilo não é um índice do ReSync, eles não usam os índices para fazer os comandos. Ou seja, que é um bocado normal nas bases de dados não relacionais. Em termos de... isto vai ser um bocado mal, não sei se conseguem ver. Em termos de tempos que eu consegui, ou seja, eu tinha ali vários endpoints do lado esquerdo que eu tinha na minha aplicação, um show, um sign-in, um index, um update, etc. E depois fiz a comparação, isto com uma ferramenta que é o Siege, que já falei nela numa outra talk minha, que é para fazer vários pedidos ao mesmo tempo. Então, obtive estes dados. Basicamente, o ReSync anda ao mesmo nível do Postgres, mas quando chega a muitos pedidos, ele começa-se assim a queixar um bocadinho, como podem ver ali no sign-in. Ele chega aos 7.000 pedidos por segundo e começa assim já a bater bota, tipo ali no Create a mesma coisa. Mas pronto, em níveis normais os números são aceitáveis, ou seja, anda muito perto do Postgres.
No entanto, degrada um bocadinho consoante o número do utilizador. Esta era a consola que eu estava a falar há bocado, tipo onde vocês têm um dashboard, depois já vos posso mostrar melhor. Tem um dashboard onde podem ver a base de dados, ou seja, quantas tabelas é que tem, tipo os índices, tem informação em real time das leituras que estão a acontecer na base de dados, os servidores, podem ver os logs, etc. Deixei ali uma nota que é atenção, quando forem a trabalhar nisto, e quem está habituado ao Ruby, por exemplo, eu estava a fazer as minhas queries na consola, depois vinha para aqui e metia para ali o código de Ruby, e o código de Ruby não tem nada a ver com o código de JavaScript, e começa para ali a dar erros, a dizer que não conhece os comandos. Não é? Portanto, cuidado quando forem à documentação, se tiverem essa curiosidade de testar isto. Aqui só funciona mesmo JavaScript. Se quiserem ver Ruby, tem aqui para a consola do Ruby, que eu pus ali para o IRV. Ok. Outros problemas que eu encontrei pelo caminho foi em migrar dados. Ou seja, eu depois de ter tudo a funcionar, as queries todas a funcionar, precisei de importar as duas bases de dados desses serviços, ou precisava na altura, depois não foi preciso. Precisava de importar os dados para depois conseguir fazer os testes. Aqueles testes que vocês viram lá em cima foi já com muitos dados dentro da base de dados. Ou seja, a base de dados não estava vazia. Para isso, isto não é como o Postgres, que a gente é só chegar lá e dump e está tudo a funcionar. É preciso instalar um segundo pacote, é por cima em Python. E o dump é um bocado lento. Ou o tamanho das tabelas que eu tinha era um bocado lento. Ou seja, demorava umas horinhas. Portanto, o meu conselho é fazerem, se a vossa base de dados for muito grande, é fazerem tabela a tabela o exportar dos dados e o importar dos dados. Porque depois o importar também é lento. Não é só o dump, o importar também é muito lento. Basicamente ele saca aquilo tudo com um JSON e depois está ali a moer a processar aquilo. São apenas rosas? Bem, nem sempre, né? Eu, por acaso, este slide devia estar lá mais acima. Nem tudo foram rosas, né? Mas os dois serviços ficaram a funcionar com o ICTV. Se eles fecharam porque as pessoas, se calhar, tinham os problemas que eu encontrei, não sei. Ora bem, os problemas que eu encontrei pelo caminho, e acho que são as vantagens do ICTV, é que temos que aprender uma linguagem nova. Algumas queries podem se tornar muito complicadas de fazer, como simples joins. Outra coisa, para fazer a replicação massa por massa e isto funcionar direitinho, precisamos de 3 máquinas, ou seja, não basta 2, temos de ter 3. Os batch, que equivalem aos likes do Postgres, eles não usam os índices, por isso é muito lento. Fazer o refactoring do vosso código para isto tudo funcionar pode demorar algum tempo, porque tem que mudar a maior parte das queries, mesmo usando o no-brainer, que tem o find, que tem uma data de coisas, já muito parecidas com o Active Record. Pode demorar algum tempo a fazer. E migrar a vossa base de dados para o RISC também pode dar algum trabalho, sobretudo se por exemplo, tiverem campos de JSON-B na vossa base de dados Postgres ou se tiverem campos esquisitos, blobs, e isso pode ser tricky de conseguir fazer isto direito. E pode dar erros e depois não há maneira de... Há maneira, tem que fazer o select para importar e exportar os dados de outra maneira, não é? Eu tive alguns desses problemas também. Foi rápido. Não sei se alguém tem alguma questão. Por acaso tenho. Portanto, num dos pontos que mencionaste ali,
Queres que tanto assim? Sim, portanto, mencionas que, portanto, por exemplo, a aplicação Master são precisos 2 servidores. Há alguma razão especial para isso acontecer? Queres dar alguns detalhes? Basicamente, tu tens que. Ou seja, tens que ter sempre 3. E isto funciona não só para o R5, mas, por exemplo, com o Postgres e com o Bucar, por exemplo, ou com outra coisa qualquer, precisas sempre 3 máquinas. Porquê? Se tu tens uma falha numa máquina, tens que garantir a atomicidade dos dados entre as duas datas, ou entre 2 máquinas. Ou seja, que é para não haver uma que seja o tipo líder, percebes? Ou seja, se tiver só 2, uma está como líder e depois não replica os dados para as outras. Ou seja, tem que haver pelo menos 2 para saber que os dados estão fictídios, né? E depois para passar para a outra. Basicamente fazem o quê? Só quando 2 dizem que uma coisa é e tal, e 3 assim que é. Isto era a maioria. A maioria. Ok, eu não trabalho com Postgres, portanto. Pronto. Mas é por causa disso. Daí a minha pergunta. E tipo, se formos a ver, imagina, no nosso caso a gente tinha, e tem, neste caso, as máquinas de Millennials. Tu tens um custo fixo de uma base de dados Postgres, imagina que é uma máquina de 8 GB, acho que são $40 ou $20, não é? E passares disso para 3 vezes mais é um bocado complicado explicar ao teu chefe, olha, para tu teres isto, tens que ter o custo 3 vezes maior. Pronto, é um bocado por causa disso que eu mencionei isso ali. Não sei se há mais algumas perguntas. Força. Valeu a pena? Está em produção. Essa é sempre aquela. Há muita coisa em produção que se calhar. É assim. Não, eu estou a perguntar isto, o tempo que tu gastaste, teres mais 3 máquinas, se calhar não valia a pena, em vez de teres 3 máquinas, pagar um bocado mais pelo line e ter uma máquina com mais RAM que te permitisse conseguir servir mais pedidos. Mas aqui o problema não era os pedidos. Se uma vai abaixo, não, é que eu não percebi isso. Tá, eu não percebi só pela. Nós temos que escalar entre data C. Mas eu percebi quando tu falaste em escala, pensei que fosse por performance não. e não por reliability. Mas já aconteceu o data C, portanto? Já. E eu provavelmente também. Se já aconteceu, não sei responder a essa pergunta. Mas vai funcionar, porque os testes que eu fiz, eu matava uma base de dados, imagino, e tinha os serviços a correr. Uma coisa que eu não falei ali, portanto já vou referir. Mas eu matava uma base de dados e tinha os serviços ali da outra, e eu fiz uma gemzita que ele saltava de base de dados para base de dados, na parte do Postgres. Na parte do R5, tu matas uma, ele continua a ler das outras, percebes? Nós ali, ou seja, naquele caso, quem estava a fazer os pedidos eram os telemóveis, a aplicação de Android e a aplicação da iOS. O que é que acontecia? Eles só tinham um endpoint, imagina, do data center A, e aquilo estava hardcoded na aplicação. Eles, para terem aquilo a funcionar, imagina, se o telemóvel falha no primeiro pedido, porque o data center está em baixo, né? Eles tinham que apontar para o segundo URL. E eles não tinham isso pronto. Ou seja, do nosso lado, do lado da equipa de desenvolvimento de DevOps, estava a funcionar. E conforme eu testei, funcionou. Que eu mantei mesmo a ligação, estava a fazer um pedido e ele vinha e caminhou para o outro lado. Agora, na realidade, se aconteceu, não aconteceu porque ainda há a limitação do lado dos telemóveis que eles têm que pôr a apontar para os vários URLs. E vocês ainda não conseguiram contornar esse problema com cruzeiras de TNS? Não tentaram fazer isso. Isso deve ser muito bem. Estou a perguntar, como não tinham o deploy, perguntei se vocês consideraram é melhor que abaixo, não é uma maneira reliable. O problema é que tu nos telemóveis, muitas vezes, eles resolvem uma vez o IP e acabou. Estás a brincar? Acho que não é possível disso. Tu, por exemplo, tens algumas bibliotecas para Android, tens uma do Square, acho eu, que é o OKHTTP, que faz esse handling por ti.
Ou seja, tu fazes um pedido através da biblioteca deles e eles resolvem vários e tentam, se um deles falhar, ou assim, alguma coisa. Sei que tem suporte para isso, mas é já uma biblioteca por cima do Android, não é? Pois, tinha que ser. Portanto, aquilo ia ter sido alterado e. Já agora, um bocado também, se vocês. Porque há um bocado não disse se a questão de se estar a falar do essa forma de fazer no desconto. Ou seja, mais alternativa, assim, mesmo já para o cliente, e dizes, olha, se for a ser muito desconto, e tu estás a dizer muito. Mas não podes ter a base de dados. Não, se eu perguntar, é sempre o teu profissional do teu lado que está a fazer está a ir às bases de dados. Neste caso tens um App Server pelo meio. Exatamente, então a pessoa que está no Se for só a base de dados bem abaixo, eles depois já fazem isso, não é? Já revolvam. Sim, Se for data center todo, Pronto, exatamente. Não dá nada. Uma coisa que eu não referi ali é, não devem fazer, imaginem um microserviço A está a ligar a base de dados do i5TV1, se a conexão vai abaixo, e há essa opção na gem do no-brainer, ele pode tentar ligar-se à base de dados 2, mas a base de dados 2 está noutro data center. Eu diria para não fazerem isso porque os tempos de latência são tão grandes. Por exemplo, a gente era em Londres, onde eu disse era Londres, Amsterdão e Frankfurt, se não estou enganado. E os tempos de latência eram tão grandes que não compensava estar a fazer o pedido, porque demorava N tempo. Portanto, era para esquecer. É só tipo o microserviço liga à base de dados estar no próprio data center e não ir ao outro. Ou seja, quem controla tudo dos data centers seriam os telemóveis onde é que iam fazer os pedidos e não internamente. Deixa-me gerar a aplicação, quão reliable é isso, quão rápido? É super rápido, por acaso isso é mesmo rápido. Tu levantas uma quarta máquina, por exemplo, imagina que queres fazer tirar estatísticas da base de dados, cara, muita gente faz isso. Puxas uma base de dados, levantas aquilo tipo em 10 minutos, ficava tudo populado, os dados todos. Estamos a falar de quantos dados? A base de dados acho que tinha, já não lembro se eram 8 GB, já não lembro. Era assim. Eram nas dezenas de milhões de registros por tabela. Eram bem 3 por tabela. Eram 3 tabelas. Mas o tamanho total do dump eram 8 GB. É assim uma coisa gigantesca mesmo. E no Postgres, que eu ocupava também já, acho que eram 90 GB. Não sei se há mais alguma coisa. Quando fizeram a migração, foi com os serviços online ou offline? Ou seja, a migração estava preparada para fazer offline, ou seja, ia-se migrar tudo e depois íamos tipo meter um timestamp ou uma flagzita a dizer, olha, a partir daqui os dados já estão migrados e depois só migravas os consequentes. Mas nada disso foi preciso. Porquê? Porque fez-se uma versão 4, imagina, da API e passou-se a usar o i5DB tipo, em branco, vazio, e não foi preciso migrar os dados. Ok? Houve uma versão nova, tipo, mudou-se tudo e não foi preciso migrar dados. Mas eu fiz a parte da migração, fiz os scripts e a ideia era correr offline porque aquilo demorava tipo, cerca de 2 horas. Tu disseste que demorava algumas horas a fazer o dump. Exatamente, demorava. Como é que não feito isso online? Sim. Mas íamos fazer, a ideia era migrar tudo offline e ter, ou seja, fazias um dump de produção do Postgres, que a gente tinha, os backups, migravas tudo, convertias tudo, tinhas tudo a funcionar no R5. Mas eu já tinhas a API a escrever para o R5. Não tinhas o microserviço ainda a escrever para o R5. Tipo, o R5 estava só a ser populado, não é? A ideia era, tipo, quando parasses ou seja, quando a migração estivesse completa, punhas a agulha a apontar para o R5 e depois ias ver os dados que tinham inseridos naquele período de tempo e ias lá e ias migrar esse à parte, percebes? Ou seja, a janela ficavas ali com aquele bocadinho. Exatamente. E tinhas de andar a fazer uma outra, mas se calhar agora são os segundos. Exatamente. Dentro do tráfego.
era essa a ideia que íamos fazer. Pá, mas não foi preciso nada disso porque foi tipo, a arquitetura foi toda nova. Mas, Houve uma V4. uma pergunta não é muito sobre o que falaste, mas as alternativas que estudaste, qual foi o versus disto? Há um bocado fazer a pergunta, mas valeu a pena. Versus algum desses, tens ideia o que é o custo? Ou o que é que elas não. Primeiro, o que é que elas não vão te servir? As alternativas que tinhas em Post-gres. E segundo, se fosses por alguma delas, o que é que tinhas de puxinho? Qual é a coisa? E exatamente qual é o custo? Qual é... Pá, como eu te disse, há muitas coisas e isto foi um bocado o que é que eu e o Peixoto não gostávamos na altura. Foi por o que é que não gostamos. E pá, depois, mas definem este site posso mostrar. Pá, ele diz a linguagem que está feita, as coisas boas que ela tem e para que é que serve. E este caso específico era, precisas de uma base de dados que estejas com muitas escritas em real time sempre a escrever lá. E depois, claro, tinha que ver a parte do multidata center, por exemplo, acho que era o Redis, que a gente usava até. O Redis não permite multidata center por defeito também, ou não permitia na altura, não sei se agora já tem, mas não permitia. E foi por causa disso. O multidata center não era mesmo quase todos. Era, exatamente. Pronto. Pá, tipo o Mongo, por exemplo, tem dados inconsistentes. E acho que também não suporta multidata center. Eu acho que cheguei a ver e acho que também não suportava multidata center. Pá, e tipo foi um bocado, pá, vamos experimentar este. Já tinham falado bem ao Peixoto, eu também tinha lido uns artigos onde falavam meio sobre aquilo. Pá, e, tipo, foi por ali, foi um bocado de sorte. Chegaram a experimentar mais algum daqueles? Não, o que eu testei antes disto, e foi onde eu perdi muito tempo, foi a testar estas porcarias todas aqui, Mas mas funcionavam. Postgres para fazer. Porque eu queria mesmo era que o Postgres funcionasse, não queria estar a migrar os serviços todos e queria que o Postgres continuasse a funcionar. Mas não foi possível, pá, havia sempre problemas no Bucardo. No Bucardo foi o que eu tive mais perto de conseguir, mas depois havia sempre ali problemas quando a base de dados ia abaixo, aquilo ficava tudo inconsistente, o gajo não metia os dados lá, pá. Foi mesmo tentar arranjar aqui a solução e perdi aqui tanto tempo, pá, depois no outro foi, olha, vens por aqui, sim. Foi um bocado assim. Que dados é que vocês estão a gravar que são assim dados? Só para dar uma ideia. Que dados estávamos a gravar? Que é na base de dados? Sim, o que é que essas bases de dados tinham? Pá, uma das bases de dados é de transações, compras dos clientes, ok? E aquilo está lá sempre, era um serviço só de transações. E tu estás lá sempre a escrever as compras que os clientes têm. Endrive tem clientes em todo o mundo e aquilo era uma base de dados gigantesca. Quando eu disse 8 GB do TAMP, aquilo é super zipado, não é? Porque em Postgres acho que a gente já estava com uma máquina de 96 GB de disco, ou seja, acho que a base de dados ocupava quase tudo. Eram tipo 90 GB ou 80 GB. Exatamente. E o outro serviço era a parte da autenticação, ou seja, onde os devices, os telemóveis se registavam, estás a perceber? Não é o login, username e password, é dos devices. Todos os devices que chegam à aplicação, né? Tipo o registro do device ID, né? Do telemóvel, ficava lá tudo, ou seja, eram as duas bases de dados que cresciam mais. Claro que antes disto houve um processo de divisão de base de dados, muito feito ali pelo Peixoto, em que separámos tipo, a lógica de muitas escritas, de leituras, umas das outras. Ou seja, a outra base de dados que tem lógica é quase só leituras que se lá faz. E tipo, migrar essa para a RI5DB nunca na vida, que aquilo tem milhares de queries e muito mais complicadas que estas têm. Percebe? Aqui é mesmo dois serviços muito simples, que era só escritas, basicamente. Depois mostrar uma query. Há uma query?
Queres uma simples ou uma... Estas são as simples, não é? Sem Ruby. Sem Ruby. Ah, sem Ruby. Ah, está aqui. Pois é. Mas também é Ruby, não? É, mas aquilo é R5 puro. O no-brainer, tipo, abre ali o coisa e depois a partir dali é R5 puro, mas em Ruby, não é em JavaScript. Não existe nenhum formato textual das queries. Como tens SQL, não há nenhum SQL. Ah, não há. Não há? Não. É tudo assim. Ou seja, há métodos para tudo. Tens aqui, tens JavaScript. Exato. E Python e Java. A mim o que me fazia mais confusão é que, tipo, às vezes a mesma documentação entre o JavaScript e o Ruby tinha muitas diferenças, ou seja, Não há uma linguagem de base? é o JavaScript, acho que é que eu estava a usar em Ruby, né? E muitas das vezes, tipo, a própria documentação deles, tu abrias o JavaScript, estava lá tudo explicado, estás a perceber? Mas então o Ruby vai ser transformado em JavaScript? Não, o Ruby vai ser corrido em Ruby. Não, mas ele tem que mandar mensagem de uma query. Sim, mas acho que manda em Ruby. Não pode, não faz muito. Tem que ter um formato qualquer ali. Se calhar pode ter um formato intermédio. Ah, não, espera. Sim, ele gera-te o formato em JSON, em JavaScript. Depois tu na consola, se fizeres ponto, tu... Não é tu SQL, é tu qualquer coisa. Tu vês a linha do JavaScript que ele te gera, fica em verde até. E ele gera-te e fica lá a linha direitinha que ele vai enviar para o servidor. E uma biblioteca acaba a gerar... Para converter-se. Que a biblioteca é feita pelos gajos do Ricim, que é aquela ali em cima, que é que tem 16 mil e tal users. Ali, estrelas. Depois vi aquele quadro dos testes da velocidade. Sim. Aquilo era um texto. Ou seja, resolvemos o problema o Data problema center. de ser estável. Mas não preocupa o problema da escalabilidade agora. Mencionaste, por exemplo, que era complicado explicar ao chefe que de um T6 passamos a T3. Se começarmos a ter mais dados agora, facilmente vão ser T5, 6, 7, 7 Claro, horas. tipo, Isso não é preocupante? horizontalmente. Pá. Porque escalar horizontalmente quer dizer que os custos vão ser sempre maiores. Escalar horizontalmente é muito mais custoso. Não sei se não é... Isto na altura surgiu porque um dos clientes pedia, acho que era a máquina, pedia que nós tínhamos que garantir, tínhamos sempre Sim, era o objetivo esse, claro. 24 horas sobre 24 horas. Tipo, aconteceu uma vez que o data center, acho que na altura a gente estava em Nova Iorque, depois viemos para a Alemanha, o data center teve em baixo, já não me lembro, uma hora, assim, pá, uma coisa assim única, e nós não tínhamos culpa nenhuma. É pá, e os gajos bombardearam-nos com e-mails que tínhamos que garantir, não sei o quê, pá, e depois, claro, aquilo chegou lá ao chefe, o chefe decidiu, pá, quero que isto tenha 24 horas sobre 24 horas, 100% de uptime. Ok, vamos tentar fazer isso. Não, claro, o objetivo principal é sempre a estabilidade, é sempre o mais importante. Claro. Agora, claro que aqui Vai ter mais vou tentar custos. perceber se ganha não tem um custo muito grande. E principalmente um custo Se fosse diretamente financeiro. Se fosse meu, eu não fazia. Exato. Mas pronto. Mas foi isso que foi dito lá, sim. Exatamente. Que quantidade de. Num dia, digamos, forte, que quantidade de pedidos é que vocês recebem, sei lá, em função do segundo por minuto? Só para ter uma ideia. O André pôs aqui lá num. Com volume de pedidos. Pá, a gente tem muitos, não sei. Pá, Agora aguentamos por minuto 6.200. não, mas o número de pedidos que temos. Tipo, uma vez o André fez um PDF de uma apresentação lá no Natal em que eu lhe disse quantos pedidos é que tinha. Pá, mas não me lembro, não quero aqui, mas. Hora de imigração para ter uma Eu ideia. acho que eram tipo 100 mil por hora, assim, uma coisa. Ah, ok. Ou seja, vocês nunca chegam perto nem pedir, não é? Não, Tem que haver uma grande margem Não. de segurança. claro. Porque nós tínhamos muitos pedidos
E era esse tal cliente que se estava a queixar do downtime. Ele fazia push, ou seja, ele mandava mensagens para os telemóveis a dizer: olha, vai à minha aplicação, fazer não sei o quê. Então, quando os gajos mandavam isso, aquilo era em França, pá, tipo, eram 50 mil, é que era. Pá, os gajos lá, estás a imaginar, eles tinham que nos avisar: olha, vamos fazer um push no dia tal, a hora tal, a hora tal. Para quê? Para nós montarmos mais máquinas que era para aguentar com a carga. Naquele momento, digamos, a tradução de mensagem era muito grande. Mas normalmente aguentávamos 5.000 a 6.000 pedidos por minuto com as máquinas que temos, montadas normalmente, diariamente. 5.000 a 6.000 pedidos por minuto aguentávamos. Era esses os testes de carga que estavam feitos. Pá, tipo, usei o Loader.io e usava muito o Siege, era para otimizar. Tipo, quando isto aqui foi para otimizar, foi com o Siege, que é tipo na minha máquina. Quando queria mandar mesmo pedidos tipo, para a infraestrutura, usava o Loader.io. E era aí que eu vi. E quando migrámos também o data center de Nova Iorque para a Alemanha, foi com o Loader.io que estava. E apesar do Loader.io estar com os servidores deles lá na América, era mais rápido a fazer os pedidos para a Alemanha lá para Nova Iorque. Tá. Se há mais alguma coisa. Obrigado, Guilherme. Mas não pronto? Ali mencionava o Cassandra, e eu não conheço Cassandra, mas tenho ouvido falar desse nome assim. Estava curioso, por acaso vocês mexeram nele? Não. Testaram? Não gostei Se nada. havia algum constrangimento, se ele é escalável, por exemplo, por data center. Isso posso ver. Não gostaram do nome? Isso é um